Oi, gente. Estamos mais uma vez aqui com o Salmo 7. E eu fico, como eu sempre falo todas as vezes, fico muito feliz por esse momento. Entregar a Deus para minha bênção esse tempo, para poder aprender um pouco da palavra dele. E uma coisa também muito importante é que eu não vou mais fazer os salmos mais vezes durante a semana. Eu decidi fazer só nos domingos, porque requer uma certa concentração e para mim fica mais fácil me concentrar num salmo durante a semana toda. Bom, então vamos aqui ler o Salmo 7. O título é Deus defende o justo contra o ímpio. Canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem, livra-me. Para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-me em meu favor, segundo o juízo que me designaste. Reúnam-se ao redor de ti todos os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. Ó Senhor, julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus, Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebei a malícia e dá à luz a mentira. Abre aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Bom, primeiro, eu vejo aqui que primeiro eu vejo que Deus... Ele fala que Deus defende o justo contra o ímpio. Então, assim, eu entendo que Davi era um homem justo. Então, eu procurei entender por que Davi era um homem justo. Então, eu procurei em Atos 13, 22. E tendo tirado a este... Saul, que era o rei, tinha o reinado, então Deus tirou o reinado dele. Então, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então quer dizer que Davi era um homem justo. Deus escolheu ele para substituir Esaú, para substituir Saul, e ele falava que Davi ia fazer toda a vontade de Deus. Aí eu fiquei pensando, poxa, toda a vontade de Deus, será? Porque Davi ele cometeu adultério, ele matou
Ele fez uma porrada de coisa. Aí eu falei assim, bom, mas se Deus fala, então eu tentei procurar e entender mais quem era Davi, que coração que ele tinha. Aí você procura 2 Samuel 16, 5. 16, 5. Aí a gente lê aqui, tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá. Saiu e ia amaldiçoando. Então esse cara aqui, que era parente do Saul, que era o antigo rei, ele saiu amaldiçoando o Davi. Então, ele amaldiçoou. E depois ele se arrependeu, foi pedir perdão lá o Davi. E Davi, ele tinha motivos pelo crime que o Simei tinha cometido. Ele poderia até morrer, perder a vida dele. E o que aconteceu? Davi perdoou ele. E depois também, depois que o filho dele, Absalão, perseguiu o pai para matar, tomou o reinado do pai, pegou todas as concubinas que o Davi tinha para ele, fez a festa, foi para a galera. E mesmo assim, quando Davi ficou sabendo que o Absalão estava morto, aqui fala que ele chorou amargamente, ele se entristeceu muito, né? Se fosse com você, se você tivesse um filho que te perseguisse, que te tirasse da tua casa e pegasse a tua mulher, né? Fizesse aquela desgraça na sua casa, será que você ainda conseguiria amar um filho assim? Bom, Davi, ele amou e até se lamentou muito a morte do filho dele. Aí eu tentei entender por que Deus perdoava Davi. Aí você lê de novo no Salmo 7, que fala assim, que Davi fala, Senhor, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, que paguei com mal a quem estava em paz comigo, e tudo isso daqui, aí ele fala assim, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinho no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Então assim, ele reconhece, ele confessa ao Senhor o pecado dele, e ele fala que se ele errou, que a justiça seja feita. Então assim, eu acho que é muito importante a gente, quando erra, a gente reconhecer, pedir perdão a Deus e também até o nosso próximo, porque muitas vezes, sem saber, a gente ofende o nosso irmão com algumas palavras que acha que é brincadeira, um irmão que é meio gordinho, não estou dizendo um irmão de sangue, ou um amigo, você fala assim, gordo, ou então uma pessoa que não é tão culta como a gente espera que seja, fala, burrinho, idiota. Essas coisas machucam. E se a gente tomar consciência disso, a gente não fala essas coisas. Eu já falei, mas sem saber. Eu me lembro muito de uma vez, quando eu morei em Santos, e lá tinha uma senhora que era cega, ela precisava sempre de ajuda. E ela sempre ia, a gente morava no 8º andar e ela no 5º. E ela sempre subia e apertava a campainha para que a gente lesse a Bíblia para ela. E tinha vezes que de tarde, depois do almoço, dava uma canseira, dava vontade de dormir. E ela apertava e eu sabia que era ela e eu não abria. Eu falava assim, não, ela vai e depois eu leio para ela. Então assim, eu descobri que na vida nós nascemos também do mal. Nós temos o mal na gente. Se nós temos a parte mal, a gente também vive na escuridão. Que diz assim,
Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então eu percebo que aqui Jesus Cristo ele não tinha pecado nenhum. Ele se fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então eu entendo que aqui, para que nós somos carne, corpo, alma e espírito. E o espírito a gente recebe quando a gente recebe ao Senhor Jesus Cristo. Então o que acontece? Aí fica aquela guerra entre a alma, que é as coisas do mundo, que nos atrai, que nos seduz, e o Espírito Santo que tenta nos orientar no caminho do Senhor. Então quando a gente recebe Jesus Cristo como nosso único Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, que está para nos ajudar, para nos dar discernição do bem e do mal. Quando a gente é humilde como Davi foi, reconhecendo o pecado dele e pedindo ajuda ao Senhor. Então assim, a gente reconhece e pede ajuda ao Senhor, pede perdão ao Senhor, e para que o Espírito Santo possa nos guiar, para que a gente possa fazer o bem. Porque nós sabemos como lá fora está cheio de gente má, de gente de corações maldosos. Então aqui a gente percebe a maldade do povo lá em 2 Samuel 24, capítulo 24, versículo 12, que diz assim: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Davi tinha cometido um crime e o Senhor ia castigá-lo. Então o Senhor ainda deu a possibilidade de Davi escolher um dos 3. Davi fala: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então a gente vê aqui que Davi, ele preferiu passar 7 anos de fome que caísse por toda a terra, 7 anos, e depois morreram não sei quantos mil pessoas, do que cair nas mãos do homem, porque ele sabia que o Senhor, pela misericórdia que ele tinha, um dia o Senhor iria lhe dar uma segunda chance. Agora o homem não, o homem com a sua maldade. Então aqui no Salmo, Davi fala: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Eu aprendo que com esse salmo, nós seres humanos temos a nossa parte má, a nossa parte que com a língua machucamos, que com a língua fazemos tantas coisas e que com as mãos praticamos a iniquidade. Mas o Senhor, Ele é justo. Então, para que a gente possa ter uma esperança, a gente tem que aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador. Porque Ele é a esperança e Ele fala: ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então não é através de nenhum outro santo, nenhum outro anjo, nenhuma outra anja, santo, isso e aquilo, senão através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Então a gente tem que entregar nossa vida a Ele, confessar os nossos pecados e sempre pedir, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha nos limpar, tirar essa maldade da gente. Porque
Na Bíblia fala que o inimigo, ele está como um leão ao nosso redor, esperando o momento certo para nos destruir, porque a função dele é essa, matar, roubar e destruir. Muita gente não entende essas palavras, mas se você quer estar sobre a proteção do Senhor, como Davi fala, como Davi reconhece e sabe que Deus defende os justos do ímpio, você tem que estar sempre em contato, você tem que ter uma relação de pai para filho com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é muito importante a gente estar lendo a palavra de Deus, porque lá fora, nesse mundo, tem muitas tentações, muitas coisas que querem seduzir a gente para satisfazer a carne. E ser crente não é só dizer não. Ser crente é estar livre. Livre para viver a liberdade que Deus nos dá, mas em santidade. Então é isso, gente. Vamos ser santos diante do nosso Deus, perdoar aos que nos ofendem, ter o coração limpo, assim como Davi teve, que Deus se referia a ele como homem do coração de Deus. E é isso aí. Até o Salmo 8. Tchau!